pessoal, hoje a história que eu tenho para contar para vocês é uma história de uma senhora. Diz que quem está contando é o neto dela que conta essa história. Uma senhora de muita fé, uma senhora que passou por uns momentos difíceis, ficou viúva e ficou com 3 filhos para cuidar. Nesse período, eles passaram por um momento muito difícil na vida deles. Eles moravam numa fazenda, onde tinha muito plantio. E ali eles tiravam o sustento deles, né? E ela tentava, gente, assim, da melhor forma, assim, pegar, assim, o que conseguia lá da colheita, que eles faziam, e vendia. Até fazia outros serviços por fora. Mas por ela sozinha, né? Os filhos da adolescente, 3 filhos que ela ficou para tomar conta. E fazer o possível e impossível, que não fosse a Deus que não deixasse elas esmorecer, porque ela ia conseguir vencer aquele momento difícil, ia conseguir cuidar os 3 filhos que tinha ficado para ela tomar conta, cuidar deles, né? Mesmo assim, naquela situação sozinha. E desse período, gente, infelizmente aconteceu uma seca muito forte, que afetou a colheita lá da fazenda deles. Que era onde eles arrumavam a sobrevivência deles, né? E nisso aí a situação ficou mais difícil, já era. Mas ela não perdeu a fé em Deus, gente. Ela não perdeu. Ela continuou lá, lutando, pedindo a Deus que Deus não desse força para ela para continuar, porque os 3 filhos dela. Aí, pessoal, ela caminhando, né? Aí, ali preocupada com os problemas financeiros, né? Que estava passando. E ela foi no mercado comprar algumas coisas, né? Que tinha conseguido arrumar. Mesmo diante das dificuldades financeiras, mas conseguiu arrumar um dinheiro e foi comprar algumas coisas no mercado. Ela estava meio assim, pensativa, sem saber assim como que seria a situação deles agora criando, com essa situação da colheita ter essa crise tão grande, que era de onde eles conseguiam o sustento deles, né? Ela foi muito pensativa, andando. Aí quando chegou ali no caminho, próximo onde ela ia fazer lá, comprar as coisas, né, pra casa, aí teve uma senhora sentada, assim na beira do caminho. Ela, de longe, escutou ela falando umas palavras, assim, meio, como se fosse um murmúrio, né, assim, falando umas coisas meio estranhas. Aí ela ficou olhando assim, meio que se aproximou dessa senhora, essa outra senhora, né, se aproximou dela. Aí falou pra ela assim, aí viu que ela tava de amuleto, né, aí descansou: minha senhora, boa tarde, tudo bom com a senhora? Aí naquilo ali, ela ficou olhando pra ela, né? Aí quando ela falou com ela, né? Falou boa tarde, ela respondeu boa tarde, falou o nome dela, gente. Um sorriso. Levantou. Aí ela ficou assim, né? Por que essa senhora sabe meu nome? Eu nunca nem vi ela. Aí ela olhou pra ela assim, e disse pra ela assim, com aquele sorriso: eu sei que você não precisa ter medo. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Mas sei que você é uma pessoa de muita fé. Tenha fé que tudo isso vai passar. E em seguida ela estendeu a mão e mostrou que tinha um objeto para dar para ela. Era um rosário muito lindo, gente. Ela estendeu a mão assim, mostrou para ela, disse que era para ela aquele rosário. E ela ficou assim, né? Ela pegou, agradeceu a ela, né? E ficou assim, mas ficou sem entender. Aí ela repetiu de novo, que sabia que ela era uma pessoa de muita fé e aquele presente, aquele objeto era para ela. Ela ficou assim, ela só agradeceu, mas sem entender. Aí olhando para ela, disse para ela assim: olha, enquanto eu estiver com você, esse rosário, você saberá o caminho onde você vai ter as respostas positivas. Você saberá o caminho que seguirá. E ela ficou só ali, né, escutando o que ela estava falando. Aí essa senhora, depois que deu o rosário para ela, aí a outra senhora falou para ela assim, agradeceu a ela, né? Aí perguntou: mas o que eu posso fazer pela senhora? Aí a senhora que deu o rosário para ela respondeu assim, que ela rezasse pelas almas perdidas. E deu aquele sorriso e saiu caminhando. E ela disse que ficou aquela sensação assim, sabe? Sem entender. Agradecida por ter ganhado aquele presente tão lindo, aquele rosário que
brilhava de um jeito, era um brilho que confundível assim, não tinha era até difícil de saber que brilho é aquele do rosário, era tão bonito que era. Mas assim mesmo ela aceitou, né? Só viu aquela senhora ir embora, só aquela senhora foi embora até que sumiu. E ela prosseguiu o caminho dela. Mas ficou aquilo na cabeça, né? O que ela quis dizer com isso? E ela, como é que ela sabia meu nome? Ficou assim, se perguntando, né? Mas assim mesmo, foi lá, resolveu os problemas dela. Aí ela resolveu lá os problemas dela, né? Comprou as coisas dela e foi embora. Mas quando chegou em casa, já de tardezinha, já escurecendo, ela ficou pensando naquela situação, né? De que ela tinha falado para ela que ela rezasse, que ela dava muito perdida. Mas como ela era uma pessoa de fé, né? Jamais deixou nada que abalasse ela. E apesar dela estar tão triste com tudo que vinha acontecendo, ela, quando pegava o rosário na mão, ela sentia uma paz muito grande que ela não sabia explicar. Aí ela fez as orações dela, né? Mas ficou aquilo na cabeça. Aí pensou assim, no amanhã eu vou levar ela pro padre e ver se rosário que eu ganhei. Vou contar o que aconteceu comigo. Foi o que ela fez, gente. Quando foi no outro dia, ela procurou o padre lá na igreja próxima onde ela morava e contou tudo o que tinha acontecido. Aí mostrou um objeto que ela tinha ganhado, que era o rosário. Aí quando o padre viu, ele mudou a expressão. Aí disse que aquele rosário não era um rosário qualquer, era um rosário muito especial. E perguntou assim, ficou assim, né, curioso para saber como que tinha acontecido. Pediu para ela contar melhor a história. Ela foi contando tudo direitinho de novo para ele. Só disse assim para ela que aquele rosário realmente tinha sido um sinal de Deus guiando ela por conta dos anos difíceis que ela vinha passando, né? E ficou isso que ela continuou a fazer a adoração dela e ela prosseguiu. E a partir desse momento que ela saiu lá da igreja, ela passou a usar esse rosário no pescoço. Todo lugar que ela ia, ela levava esse rosário, gente. E todas as noites ela rezava o rosário. E nas orações ela pedia força a Deus, que Deus desse força para continuar a luta dela, a jornada dela, né? Compromisso. E rezava pelos filhos dela, que Deus protegesse eles todos. E assim prosseguia a vida deles. E assim ela sentia mais uma força assim que ela não sabia explicar. Ela sentia uma força muito, assim, uma energia muito forte dela, positiva. E com aquilo ali ela prosseguia a vida dela, gente. E nesse período aconteceu uma coisa que ela ficou surpresa. Um parente que muito distante, ela já há muitos anos que não tinha visto, ficou sabendo da situação financeira deles, que vinha passando, né? E resolveu procurar eles. E disso aí, ofereceu trabalho para os filhos mais velhos dela, né? Apesar de ser adolescente ainda, mas assim mesmo ofereceu trabalho para os filhos adolescentes. Com isso aí, gente, a renda deles melhorou mais. E aí eles continuaram ali, conseguindo a vida deles. E ela sempre na oração dela, toda noite ela rezando o rosário, pedindo a Deus que Deus desse força para eles, proteção, para eles jamais esmorecerem. E que Deus ia ajudar eles a vencer aquele momento difícil e tudo ia se acalmar. E nesse período, gente, ela assim rezava na oração dela, pedindo a Deus que Deus nos desse chuva para ela continuar com as lavouras dela, que era o meio de ganhar o sustento deles. E foi o que aconteceu. Deu uma melhorada, começou a chover, a lavoura começou a melhorar também. Nesse período que apareceu esse parente dele, que ajudou até a questão assim, de comprar semente, essas coisas, ela deixou tudo armazenado. Nesse período aconteceu de melhorar, né? Deu chuva, passou aquela seca e eles conseguiram superar esse momento difícil. E nas orações que ela fazia, gente, ela não esqueceu do que a senhora falou para ela. Que ela rezasse sempre casar, mas que precisava de luz. E era o que ela fazia nas orações dela, rezava. Aí o pessoal, quando ela estava rezando, a vela acesa, né? E ela rezando a oração dela. Aí quando ela olhou para a janela, ela viu uma figura assim estranha, sabe? Humana, formada humana. Mas não tinha rosto. Era uma coisa assim que não identificava o que era. E ela sentiu um arrepio muito forte, gente. E ela continuou rezando a oração dela, rezava. Aí naquilo ali ela fechou os olhos, né? E ficou lá rezando a oração. Veja aquilo saiu dali perto dela, mas eu se arrepio, gente. Quando ela abriu os olhos, a gente não tinha mais nada, sumiu.
fé dela era tão forte, gente, que ela rezou e aquilo ali sumiu. Mas ela ficou assim, preocupada, né? Tem que ser um negócio, mas ela não contou pra ninguém. Mas o que aconteceu, gente? Ela percebeu que coisas começaram a movimentar dentro de casa. Pratos, xícaras. E ela ficou preocupada com isso, né? Ela sentiu como se tivesse alguma coisa assim querendo perseguir ela. Mas o rosário protegia ela. Olha a fé, gente, dessa senhora. Protegia ela e ela sentia ali que Deus estava com ela e a que estava protegendo. Se algo quisesse abençoar dela, o rosário não deixava. Para você ver, gente, a importância do rosário. A nossa fé. Nada atingia ela. Apesar dela estar rezando, as almas precisavam de luz. Era justamente essas almas que estavam perdidas, quase perdidas, estavam precisando de luz, que ficava assim, perseguindo ela. Mas o rosário não deixava nada de ruim acontecer com ela. Protegia ela. E ela sentia forte, sempre firme na fé, na oração. Essa senhora que deu esse rosário para ela deixou esse momento de oração para ela prosseguir, para rezar por essas almas. E ela começou a entender que precisava rezar cada dia mais até essas almas se libertar e ser salvas. E ela estava quase se perdendo. E essa mulher, por ter entregado o rosário para ela, sabia o quanto ela tinha fé e ela era capaz de fazer isso. Mas por essas almas estavam meio conturbadas, ficava querendo, tipo assim, desorientar ela, sabe? Porque sabia que ela era pessoa de muita fé. Mas ela tinha certeza que o rosário protegia ela e ela conseguia superar aquele momento de tentação, né? E tudo ia ficar em paz. E foi o que aconteceu, gente. Até que uma certa tarde, gente, estava fazendo uma colheita lá. E assim, dentro do mato, encontraram um medalhão. E nesse medalhão, meio assim, um pouco já gasto, arranhado, tinha uma frase que dizia assim: lembrança de Maria. Aí era um corrente, assim, com um medalho. Aí ela pegou, né, limpou, aí mostrou o filho dela, né, que bonito, coisa mais do medalhão. Aí ela achou que estava relacionada com o rosário que a senhora tinha dado para ela. Aí pegou e colocou no pescoço. E foi, passou, né, continuou lá trabalhando, encerrou o serviço, a assistente da coisa que estava fazendo, e ela foi para casa. Quando chegou a noite, foi fazer as orações. E naquilo ali, ela disse na cabeça dela, quando começou a rezar, como tivesse um monte de vozes falando perto dela, pedindo assim, como se estivesse falando alguma coisa, um agradecimento, só que ela não entendia, né, direito, era como sussurro, sabe? Como se estivesse assim, conversando com ela. Aí naquilo ali ela baixou a cabeça e começou a fazer as orações dela com o rosário. Aí naquilo ali, vozes começaram a falar, agradecendo a ela. Que muito obrigado por ter rezado por ela. Aí lá naquelas orações dela, né, ela escutou palavras falando assim, muito obrigado. E ela assim, tentando oferecer aquele consolo para aquelas almas perdidas, que ela sabia que precisava de oração. Ela escutou isso, aquelas palavras falando muito obrigado. E ela continuou as orações dela, rezando ali dentro. E naquilo ali, se silenciou. Foi uma paz. E ela disse que fazia tempo que não tinha ouvido tanto silêncio. Depois de tantas noites que ela vinha rezando o rosário, ela sentia sussurro, vozes e muito barulho, assim. Quem tivesse assim, querendo deixar ela meio desconcentrada. Por conta dessas almas, né, que precisam de oração. E só assim ela entendeu melhor qual era a missão dela. Era de salvar essas almas perdidas. E ela conseguiu passar elas, gente. E essas almas vieram agradecer a ela. E ela continuou rezando as orações dela. E ela ficou feliz, né? Que tudo aquilo ali acabou. Tudo terminou bem. E voltou toda a paz.
e a fé que ela tem em Deus continuou ainda mais forte e firme. Aí um certo dia, gente, ela estava limpando a casa, fazendo uma faxina. E assim, um lugar lá, ela estava fazendo faxina numa fenda lá, ela encontrou uma fotografia. Essa fotografia, ela viu o rosto de uma senhora, onde essa senhora usava um rosário, que era do mesmo jeito que ela tinha ganhado. Ela ficou olhando, né? E nessa medalha do rosário estava escrito Maria do Rosário. Aí ela pegou, né, aquela fotografia e foi mostrar para um morador lá que já morava bem antes que ele lá na fazenda ia comprar esse sítio, né? Aí ele disse que olhou assim e disse, eu conheci essa senhora, foi uma senhora que morou há muito tempo aqui no sítio e ela era uma senhora muito religiosa. Ela gostava muito de ajudar os enfermos, pessoas que assim, precisavam de ajuda, pessoas que necessitavam de ajuda. Ela gostava muito de ajudar. E ela era uma pessoa muito religiosa. Mas infelizmente aconteceu um trágico acidente com ela. Uma enchente que teve. E nessa enchente ela foi salvar uma criança e terminou falecendo. Aí as pessoas que moravam ali na redondeza acreditavam que o filho dela ficou naquela redondeza ali, cuidando dos necessitados, as pessoas que precisavam ser ajudadas, né? E por ela ser uma pessoa de muita fé, mesmo depois que ela faleceu, ela precisava ali estar ali ajudando os necessitados. E só assim essa senhora entendeu o valor desse rosário. E essa senhora tinha entregado para ela, né? Para ela continuar com a missão de rezar pelas almas perdidas. Só assim, pessoal, que ela entendeu a necessidade das orações dela. E assim como essa senhora que faleceu tinha muita fé, uma senhora de muita devoção, muito devota mesmo, ela passou adiante a essa outra senhora. Ela continuou dando continuidade nas orações dela, saber que ela também era uma pessoa de muita fé e era capaz de rezar por as almas perdidas e conseguir salvar, fazer com que ela se salvasse. E ela todas as noites fazia as orações dela, continuou rezando o rosário e tudo se acalmou, gente. E assim conseguiram superar esse momento difícil e passaram eles todos juntos, ela e os 3 filhos. Mas jamais ela deixou que a fé dela fraquejasse. Sempre firme e forte na fé e conseguiu vencer esse momento difícil. Apesar de tudo que ela passou, ela entendeu que ali não era um momento de destruição da família dela, e sim uma missão que ela tinha de ajudar as almas perdidas. E foi o que ela fez. E hoje ela prossegue a vida dela. E é assim, gente. A gente nunca pode perder a fé em Deus, porque a fé em Deus, nossa vida é tudo. E com fé em Deus a gente consegue superar os momentos difíceis, mesmo diante das tribulações que vêm. Pois é, gente. E esse neto contando esse relato, aí essa história da avó, ela não... ela infelizmente também faleceu também. E esse neto disse que toda vez que eu olhava para esse rosário, lembrava do que tinha acontecido com a avó dele. Mas permaneceram com a fé também, sempre rezando. E esse rosário passou a ser um objeto de muita fé e devoção a eles. E só assim eles conseguiram superar esses momentos difíceis. E é o que a gente tem que fazer: rezar e pedir força a Deus para que a gente consiga superar os momentos difíceis. Pois é, gente, esse relato foi um relato assim de uma senhora que ficou viúva, né, como eu contei para vocês, e passou por toda essa tribulação, mas conseguiu, com a fé dela, vencer na vida. Deixou tudo amparado, os filhos dela, e mesmo depois de ter falecido, ela morreu em paz, que a missão dela tinha sido cumprida aqui na Terra. Pois é, pessoal, e espero que vocês tenham gostado, curtido, e mais uma vez, reflexão, gente. Peraí, gente. Desde já agradeço a todos vocês aí do canal, por ter se
meus vídeos, vocês que acompanham meus vídeos, que são inscritos. De coração mesmo agradeço, gente. E mais uma vez reforçando, me chamo Roseli Rocha, gente. Se inscreve no canal do YouTube, compartilhe, dê o like, ativa o sininho, para quando tiver notificações atualizadas. Beijo, tchau, tchau, até a próxima. Com Deus, valeu, gente.